Boa tarde para todo mundo. Nós estamos na nossa penúltima aula de edição de áudio e vídeo, pelo menos comigo. A administração me chamou para substituir o outro professor neste trimestre. Então nós temos algumas coisas para ver hoje, e uma delas é a gente ver o nosso último conteúdo. Mas antes de ir ao nosso último livro, eu devo dar os parabéns para quase toda a turma. 22 alunos dos 29 já estão com a média necessária para ficar em azul. Apenas 7 alunos ainda não conseguiram chegar lá, mas não falta muito não. Mas como eu estava dizendo, parabéns aos 22 alunos que já conseguiram média, e aos que ainda não conseguiram média, não se preocupem, porque apesar de ser penúltima aula, ainda dá tempo. Nós temos um trabalho para entregar que vale muito ponto. Dito isso, vamos ao conteúdo de hoje, que eu ia perguntar até que dia que tem para enviar aquela autorização lá que ia dar um ponto extra e tal. Ainda pode enviar? Pode, é só você olhar lá no Moodle, a data está lá. A data da entrega daquela atividade é dia 26 de maio. 26 de maio é um dia antes do nosso último dia de aula, semana que vem. Edição de áudio e vídeo. Livro 11, Divulgação, Financiamento e Direitos. Parte desse material eu já havia apresentado para vocês, tá? Mas mesmo assim eu vou falar sobre ele de novo, porque na verdade eu cometi um pequeno erro de planejamento. Eu falei sobre esses assuntos antes, e como eu sou meio psicado com organização, mesmo que eu já tenha falado antes, eu tenho que falar de novo. Então, divulgação. Outras orientações importantes para divulgar podcast. Redes sociais, através de posts sobre o conteúdo do episódio. Utilize hashtags para mapear melhor essa divulgação. Parcerias com outro podcast funcionam muito bem. Você procura fazer parceria com um podcast que é ouvido pelo seu público-alvo. E aí esse podcast vai anunciar o seu no conteúdo dele. Também é um meio de divulgação interessante. WhatsApp também é interessante. Eu odeio o WhatsApp, mas é claro que é um meio de comunicação importante hoje em dia, né? Contate famosos. No nosso caso aqui, se vocês pensarem quem são os influenciadores que poderiam divulgar o podcast, nós podemos falar dos professores, né? Eles poderiam ser os divulgadores do podcast. Avise ao entrevistado, caso seja uma entrevista, que o episódio foi ao ar, e aí o entrevistado naturalmente vai fazer uma divulgação própria dele. Chame atenção, convide o ouvinte a assinar o podcast, deixar a avaliação e compartilhar. Isso é normal, a gente vê em tudo quanto é vídeo do YouTube, né? Financiamento. Existem 4 formas interessantes de fazer financiamento. A primeira delas é você conseguir um patrocínio. Um patrocínio é interessante, mesmo que seja pouco recurso, ele dá um certo ar, mesmo que seja um recurso pequeno, sei lá, a empresa tal tá contribuindo com um pouco, alguns reais. Mas isso dá um caráter mais profissional ao trabalho do podcast, e isso é importante. Bolsas de trabalho, de divulgação, empresas jornalísticas ou fundações mesmo que estejam ligadas ao tema ao qual você está tratando no seu podcast, também são interessantes. Branded content, isso daqui já é a via contrária. No caso do patrocínio da bolsa, você vai atrás de recurso das empresas. No caso do branded content, a empresa resolveu montar uma campanha publicitária, por exemplo, mas ela não quer fazer propaganda. Ela quer financiar conteúdo que tem a ver com aquilo que ela trabalha. E aí, essa empresa, ela quer vincular o nome dela a um conteúdo que tem a ver com o que ela trabalha. No caso, se você fala, por exemplo, de alimentação saudável, se você tem um podcast de alimentação saudável, pode ser
que uma empresa que trabalha nessa área crie um podcast e te chame para trabalhar nele. Isso é uma forma de tornar um conteúdo patrocinado de uma forma mais efetiva. E a gente tem o crowdfunding, vaquinha, financiamento coletivo, são vários sites que fazem isso, Catarse, Benfeitoria, Patreon, a vaquinha, tá? Que também funcionam muito bem. E eu acredito que o último assunto que a gente deve levar em consideração são os direitos autorais. Direitos autorais são aqueles que pertencem ao criador de uma obra intelectual, ou seja, que tem a imateriabilidade como principal característica. O que quer dizer isso? Se a obra é intelectual, ela não é palpável, você não consegue pegar a obra, como o conteúdo no podcast, por exemplo. Produções artísticas, culturais e científicas são exemplos de obras intelectuais protegidas por esses direitos. A forma mais tradicional na expressão dos direitos autorais em todo o mundo é o copyright, que faz referência a todos os direitos reservados. Isso significa que o autor se reserva todos os direitos garantidos pela legislação do seu país, impedindo que a redistribuição, utilização ou modificação do trabalho original sejam realizados sem o seu consentimento. A ideia sobre os direitos do autor a respeito da sua criação tem sustento no artigo 5º da Constituição Federal. Na sua essência, esse artigo 5º ele defende como justa e necessária proteção ao autor que dedicou àquela obra o seu talento, tempo, conhecimento e dinheiro. Agora, é importante dizer para vocês que também existem outros conceitos diferentes de copyright. Um deles é chamado de copyleft. O copyleft, ele trata de uma outra forma de definição de direitos autorais. Sugiro que, caso vocês estejam interessados, procurem saber sobre copyleft. Basicamente, o que o copyleft faz é liberar completamente o direito autoral para quem queira utilizá-lo, sem nenhuma restrição. Outra possibilidade que também existe é um conceito chamado Creative Commons, que libera para divulgação, alteração e outros formatos, desde que haja a vinculação com o autor original da obra. A gente vai agora passar para uma outra parte da aula, que é o momento que a gente vai selecionar a capa do podcast, do nosso projeto de podcast. Para isso eu vou compartilhar de novo a aula, a sala, e inicialmente eu vou apresentar todos os trabalhos. Tá? Eu vou fazer a apresentação de todos os trabalhos, dizendo quem foi o criador, o autor do trabalho. Em seguida, nós partimos para a seleção, no caso, seleção mesmo, da capa do podcast. Aqui nós temos a capa do episódio, não é a capa do podcast, é a capa do episódio da Amanda e da Maria Luísa. Olha só que bonitinho, muito legal, gostei muito do desenho. Achei bem bonitinho mesmo. E umas cores alegres, né? As cores vibrantes, cores quentes. Muito bom. Eu acredito que essas duas aqui sejam a Amanda e a Maria Luísa, né? Uma das duas tem uma cabeça bem grande, por sinal. Gostaria de saber qual das duas é a que tem a maior cabeça. Bom, esse é a capa do episódio. A capa que elas sugerem para o podcast é essa aqui. E nós vemos muitas pessoas aqui. Eu estou entendendo que essas pessoas que estão aqui são pessoas que fazem parte da turma, né? Eu, inclusive, fui representado aqui. Ó. Tem um sujeito aqui sem cabelo nenhum. Tá aqui. Do lado tem um com bengala, não imagino quem seja, deve ser algum aluno mais velho da turma. E alguém na turma é bem baixinho, ou bem baixinho, não sei. Muito bem. Essa é a capa para o podcast.
que a Amanda e a Maria Luísa fizeram. Agora, a capa da Ana Cristina e da Nicole. Bom, aqui nós temos um problema, né? O nome do podcast é Seja Verso, não é Sistema Falho. Então a gente teria uma dificuldade aí de considerar essa como sendo a capa do... Ah, errado. Essa é a capa do episódio, gente. Desculpa. Essa é a capa do episódio. Falei bobagem. A capa que a Ana Cristina e a Nicole fizeram para o podcast é essa aqui. Olha só. Bonita, né? Eu gostei bastante. Hoje em dia tem esse tipo de... Peraí. Hoje em dia esse tipo de design está muito, muito voltando, que é um retorno à década de 80, final da década de 70, né? Eu acho bem bacana, bem bonito. Vamos a outra capa de episódio. A capa do episódio da Blenda. Muito bem. Esse seria o episódio da Blenda. Bem bonito, né? Eu adorei esse laranja meio granulado aqui no fundo. Gosto muito desse tipo de estilo. E a capa do podcast. No caso, o código dos Bros teria que ser trocado, né? E a gente tem um probleminha aí, eu não sei se essa imagem é original. Podemos ter problema de copyright com essa imagem aí, não é mesmo? Isso é aquele desenho, como é que chama? Não sei o que, Falls, não é? Gravity Falls. Gravity Falls. Gravity Falls, exatamente. Desenho excelente, excelente. Muito bom. Teria que trocar o nome, caso para ele ser considerado como uma proposta para o podcast, né? Bom, o próximo é o episódio do Felipe, Silvio, Vinícius e Pedro. Eu não sei o que significa HM. Bom, não estou preocupado. A questão aqui é que a gente tem a capa do episódio, né? Então eles têm a liberdade aí de colocar o que eles quiserem. Se alguém souber o que significa, se o Felipe, o Silvio, o Vinícius e o Pedro quiserem dizer o que significa HM, seria interessante. Silêncio total, ninguém se manifestou. Vamos para frente. Agora a capa do episódio que eles sugeriram: Felipe, Silvio, Vinícius e Pedro. Podcast Seja Verso. Muito bem. Muito legal, gostei muito disso daqui. Tem uma coisa meio de quadrinhos, né? Uma estética meio de quadrinhos aqui. Próximo, aqui nós só temos capa do podcast. É do Fernando e do Pedro Maciel. Meio macabro a estética, meio macabro. Nós temos aqui também o episódio que o Gabriel Queiroz montou para o Seja Verso, e a capa que ele montou para o podcast é essa aqui. Uma estética meio 8 bits, né? Meio paint brush, não é mesmo? Observação feita no paint. Olha só, eu acertei, eu não tinha visto isso antes. Tem um quê meio de pixel art aqui, né? A próxima é a capa de podcast da Gabriela e da Maria Luísa. O problema é que o nome do podcast não é Animes Fedidos, né? Então teríamos que, para considerar isso daqui como capa do nosso podcast, a gente teria que trocar o nome. Esse é o episódio, né, não? Aí foi cadastrado lá como capa do podcast. Se for como episódio, tudo bem, eu altero aqui. Ela falou que é do episódio. Ótimo, então deixa eu alterar o nome aqui, porque isso é importante para mim. Episódio. Pronto. Esse é do Guilherme. Isso é a capa do episódio do Guilherme, tá? Tem um jeito meio de South Park, né? Uma cara meio de South Park.
E essa é a capa do podcast, do Guilherme. E aí a gente tem um problema. O podcast não tem esse nome, né? O podcast é outro. Então não sei se vai dar para considerar isso daqui na nossa eleição. Próximo. OtakuCast, ou seja, é o episódio da Jaqueline e da Larissa. E essa é a capa do episódio, que trata do Naruto clássico. Vamos à capa do podcast da Jaqueline e da Larissa, que também é chamada de OtakuCast. Ou seja, não trata do CGVerso. É um outro podcast que não é o nosso. Então, provavelmente, a gente não vai poder usar na nossa eleição, né? Próximo. Essa é a capa do episódio da Juliana, que é sobre mitologia celta. Muito bem. Ficou bonito, eu gostei pra caramba do visual. E a capa do podcast é essa aqui. Gostei bastante do visual também. Muito legal. Um jeito, uma cara meio de videogame com esse plano quadriculado do Tron aqui embaixo, né? Esses satélites em volta do planeta, bem bacana mesmo. A gente agora está com o episódio do Cauã e da Marcela, tá? E eles, claro, colocaram aqui na capa e a Marcela, o Cauã e eu. Olha aqui, eu estou aqui em cima representado. E esse aqui é a capa do podcast. Novamente eu estou representado nele aqui. Aqui a gente resolve na base da conversa podcast. Esse seria o nome do podcast? Bom, isso não foi colocado em nenhum momento aqui, né? Vamos seguir em frente. Capa de quem? Essa daqui, peraí. É do Leonardo e da Maria Godoy. Essa é a capa do episódio. A capa do podcast é essa aqui. Não está escrito CGVerso nela, seria interessante acrescentar. Mas, de qualquer forma, ela pelo menos não faz referência a outro podcast, né? Então dá até para a gente considerar na nossa votação. Agora a capa de episódio da Rafaela. O anime do ovo. E a capa do podcast. CGVerso. No caso aqui, o G parece ser um planeta com alguma coisa em órbita e o verso é um foguete saindo. Ficou bem criativo, gostei. Rafael, João, Pedro Mendonça fizeram essa capa de podcast aqui. Essa é a capa do podcast. Ou seria a capa do episódio também, eu me confundi. No caso aqui, ela está como capa de podcast. O Rafael, o João ou o Pedro podem me confirmar se é do podcast ou se é do episódio? É a capa do episódio, foi mal aí. Eu não especifiquei. Ah, tá. Beleza. Não, e eu entendi errado também. Deixa eu acertar isso aqui, que isso é importante. Episódio. Organização. Muito bem. E para terminar, a capa do episódio da Rayane, Yokais e o fantástico folclore japonês. Legal. Muito legal. Gostei bastante. E a capa do podcast também tem um visual meio de anos 80, videogames. Muito bem. Isso foi tudo que eu recebi até amanhã de hoje no Moodle, né? Caso alguém não tenha apresentado os seus trabalhos de capa lá, tem que cadastrar lá para poder ganhar a nota, tá bom? Agora, eu fiz aqui uma outra pasta só com as capas de podcast. Então, eu vou apresentar para vocês novamente. E aí, deixa eu ver aqui. Essa não é de episódio, essa é de episódio também, eu estava errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sobraram 13. Mas eu queria perguntar para vocês, alguns eu preciso tirar, porque, na verdade, se referem a outros podcasts. Então, eu queria confirmar
Por exemplo, o da Amanda e da Maria Luísa, perfeito. O da Ana Cristina e da Nicole também. O da Blenda se refere a um podcast chamado Código dos Bros. A Blenda está presente? Está por aqui? E aí eu pergunto para vocês, o que eu faço? Eu considero a capa dela para que no futuro ela troque o nome para CG Verso, ou eu desconsidero e a gente deixa só os que realmente se referiram a CG Verso? Alguém tem alguma opinião sobre isso? A minha sugestão é retirar, já que a gente está selecionando, já usa isso como critério de corte, entenderam? Se referiu a um outro nome de podcast que não é CG Verso, eu retiraria. O que vocês acreditam que eu devo fazer? Ela parece que não está aqui. Aparentemente não está aqui mesmo, não. Ninguém tem nada a dizer? Bom, então, por WO, retirei o da Blenda. O do Fernando não tem o nome CG Verso, mas também não tem nome de outro. Então, eu vou deixar. O do Gabriel, tudo bem. O do Guilherme, em vez de CG Verso, está escrito Podcast do Cobra. O Guilherme quer se manifestar? Ô, professor, eu fiz o seguinte, eu não sabia que era CG Verso, o nome do podcast, eu fiz pensando, porra, é meu podcast, eu vou fazer o podcast aqui que acaba que eu... Entendi, não, tudo bem. Tá entendido. Você pensou num podcast que seria o seu podcast. Sim. Você não exatamente produziu uma capa para nossa eleição aqui do podcast seja eu pensei nisso. Tranquilo, tá perfeito. Deixa eu ver aqui. A Jaqueline e a Larissa também tem alguma coisa a dizer? Porque o delas está escrito OtakuCast. Elas também pensaram em fazer para um podcast próprio delas, é isso? A gente não tinha entendido. Aí a gente fez só do nosso podcast. Tudo bem. Então esse também não entra na votação. O da Juliana, tudo bem. O do Cauã e da Marcela nem tem o nome podcast escrito nele. Mas vamos deixar aqui, então. Leonardo e Mariana também não tem o nome podcast escrito. Todos os outros têm. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10, tá? E eu vou colocar... Como é que eu posso fazer? Eu vou colocar de 2 em 2. Vou colocar de 2 em 2. Ô, Marco. Diga. Vai apresentando de 2 em 2 e dá a opção 1 ou 2 e pede pro pessoal votar. Perfeito, Pedro. Elimina um e vai ficando até sobrar só 2. Perfeito, essa é a minha ideia mesmo. Eu só não tô Marco, na visualização aqui. Espera só um pouquinho que eu vou descobrir como fazer. Ô, professor. Oi. Ainda tem tempo pra mandar? Eu tinha esquecido de mandar do podcast, no caso. Não, você pode mandar até o último dia de aula semana que vem, só não vai entrar nessa votação. Você vai receber nota sem problema, tá? Espera aí que eu descobri um jeito de fazer isso. Não ficou ruim não. Tá? Olha, na tela aqui vão aparecer os dois primeiros votantes. Eu vou dizer para vocês que são o da Amanda e da Maria Luísa é o da esquerda, é o número 1. E da Ana Cristina e da Nicole é o número 2, à direita. Deixa eu colocar no ar para vocês verem. Bom, vocês estão vendo aí? Vão votando. Daqui a pouco eu faço a contagem. O número 1 é o CG Verso em rosa, com alguns alunos da turma representados aqui embaixo. O número 2 é o CG Verso estilo discoteca nos 80, que eu gosto muito. Então, aqui visualmente, eu não vou contar, visualmente já dá para perceber que o 1 venceu, né? O número 1 venceu. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 votos para o número 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. para o número 1. Então, nós temos na tela agora Felipe, Silvio, Vinícius e Pedro Moreira à esquerda, número 1, o astronauta, número 1, e à direita,
Fernando e Pedro Maciel com esse visual do cemitério. A Larissa foi a última. Ok. A Larissa foi a última, João Pedro votou 2 também. Agora eu tenho que contar. Deixa eu voltar aqui e vou ver se eu consigo contar isso. Felipe, Silvio e Pedro Moreira. Agora nós temos à esquerda, número 1 é o Gabriel. E à direita, número 2 é a Juliana. Pronto. Terminou a votação, então? 12 para o número 2. Agora vamos contar o número 1. 13. Nossa Senhora! O 1 ganhou por 1 voto. Temos de um lado esse e do outro esse aqui. À esquerda nós temos Cauã e Marcela, número 1. E à direita nós temos Leonardo e Maria Godoy. Se for o caso, então certamente o 2 vai ganhar. Vamos ver. Agora é tarde para voltar atrás. Não tem mais volta. 17 para o 2, para o 1. Para o 1 acho que não teve nenhum. Bom, então quem ganhou foi o 2. Sigamos em frente, que o tempo está acabando. O da esquerda, o número 1 é da Rafaela. O da direita, o número 2 é da Rayane. Pronto. A partir de agora, a votação dos que estão na tela está no ar. Podem votar. Vota. Do lado do 1 tem a Rafaela, do lado do 2 tem a Rayane. Vamos votar, galera. O 2 ganhou, né, gente? O 2 ganhou. Muito bem. O 2 ganhou, Rayane ganhou. Tá bom, eu vou fazer uma repescagem, tá? Eu vou usar os meus poderes de professor aqui e fazer uma repescagem bem autoritária mesmo, daquelas de que vocês vão morrer de vergonha. Só de ver eu fazendo essa arbitrariedade. Pronto. Voltei para o certame, um que já tinha sido retirado. Não, eu peguei um, não vou dizer qual vai ser surpresa. Agora vamos fazer o seguinte. Do lado do 1, à esquerda, tem Felipe, Silvio, Vinícius e Pedro Moreira. Do lado do 2, à direita, nós temos Amanda e Maria Luísa. Votação aberta. 6 para o número 2. Agora vamos ver para o número 1. Muito bem! O número 1 ganhou. Número 1 ganhou. Número 1 ganhou, então eu vou escrever Felipe, Silvio, Vinícius e Pedro venceram. Do lado esquerdo, número 1, Gabriel. Do lado direito, Juliana, número 2. Vamos votar. Tinha uma capa aí que você não chegou a pegar, que foi a do Vinícius. Ele tinha feito outra também. Espera aí que eu tenho todas as capas baixadas aqui. Espera só um minutinho, vamos terminar essa votação e eu fazer a contagem. João Pedro também não, deixa eu anotar aqui. Eu vou atrás disso. Vinícius, João Pedro. Espera aí que vai ter VAR agora mesmo. Mas antes de ter o VAR, deixa eu terminar essa votação. 16 para o número 1. Deixa eu ver o número 2 agora. 9, muito bem. Número 1 venceu. O Vinícius, alguém informou aí que o Vinícius também entregou uma capa e ela não está aqui. Deixa eu só verificar. Porque em nome da lisura do certame nós precisamos verificar. Vinícius. Assim. Felipe, Silvio, Vinícius e Pedro estão aqui, tá? Estão aqui sim, inclusive... Não, mas ele tinha feito outra separada. A outra do episódio. Não, ele fez a do episódio e fez uma do CG. Então, peraí que eu tenho que entrar no Moodle. Ô, Marcos, você abrir pra dele participar, eu mandei uma pro podcast lá no Moodle também. Quem tá falando? Eu não tô vendo. Quem tá falando? É o João Pedro Menor. Tá, eu já anotei, João Pedro. Por enquanto eu tô resolvendo
o caso do Vinícius, eu já vou ver o seu, tá? Tem alguém que acabou de cadastrar, inclusive, entregar algum. Bom, o Vinícius postou capa do episódio, capa do podcast. O que está concorrendo aqui é a capa do podcast. Deixa eu abrir essa capa do podcast aqui, vamos ver como é que é. Ah, tá. Mas não tem problema, não. A capa do podcast do Vinícius, já copiei aqui para capas entregues. E o João Pedro acabou de postar uma capa, é isso? Bom, a do João Pedro acabou de ser postada. E aí, conforme as regras, a data de postagem era só até ontem. Como eu estou considerando a do Vinícius, porque eu não tinha percebido a postagem dele, e ele postou no dia 7, por uma questão de justiça, então a dele tem que entrar. A do João Pedro, me desculpe, João Pedro, mas ela foi postada agora, nesse minuto. Aí não dá para a gente aproveitar. Agora a gente vai fazer o seguinte, para facilitar a votação, nós temos a primeira capa, que é do Felipe, do Silvio, do Vinícius, do Pedro Moreira. Eu quero que vocês digitem 1 para quem vota na primeira capa. 1, só 1. Valendo. Vai. Quem vota na do Felipe, do Silvio, do Vinícius e do Pedro Moreira? Digita só 1. 5 votos até o momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. 6 votos. Posso encerrar em 6 votos. Ninguém mais vai votar na primeira capa. 6 votos. Ok. Mais 1, 7, 8. Acabou. 9. Agora acabou. 9. Na segunda capa, do Gabriel, vota 2. Número 2. Vamos lá. Quem vai votar no Gabriel, vota 2. 1, 2, 3, 4, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11. 11. Ô, Marco. 11. Eu acho que ficou um pouco confuso o negócio, não? Tipo, porque o povo votou 2 vezes na mesma, alguma coisa assim? Não tem problema, pode votar 2 vezes na mesma sim, sem problema. Agora eu quero na terceira capa, Leonardo e Maria Godoy. Número 3. Acabou então. Acabou? Ninguém mais vai votar no 3. Posso encerrar? Encerrou? Acabou. Vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 votos. 8 votos. Quarta capa agora. Quarta capa. A quarta capa é a da Rayane. Acabou. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Rafaela Mendes, o que podia votar em mais de uma capa. Votar 2 vezes na mesma capa, não, né? Vamos lá. Agora a capa do Vinícius. A capa do Vinícius, pessoal. Vota número 5. Quem vai votar na do Vinícius? 1, 2, 3, 4, 5 votos pro Vinícius. Ô, Marco. Oi. Marco. Pode falar. Agora você vai fazer o quê? Você vai eliminar a menos votado e fazer tipo a semifinal e final aí? Essa é a ideia. Ô, Marco, Oi. tá dando pra me ouvir direitinho? Tô. Perfeitamente. É porque uma das votações anteriores teve 2 votos na mesma capa pra... Ah, foda-se, Guilherme, também não. Da mesma pessoa, entendeu? Eu tô pulando na contagem, Gabriela. Muito obrigada. Tá? Ah, eu choro, gente. Eu posso chorar sim. Eu tenho meus direitos. Muito obrigada. Tá certa, Gabriela. Tá certa a indignação da Gabriela. É isso mesmo. E o Guilherme tá quase sendo retirado dessa sessão da aula. Elimina Tá só indignado uma. demais. Ele subiu muito o nível da indignação. Ô, Marco, elimina só uma e deixa... Ô, Marco, elimina só uma e deixa 4 pra dar pra fazer semifinal e final. Bom, se vocês têm tempo, vamos embora. Vou retirar então uma. A única que vai ser retirada é a do Vinícius. E eu peço desculpa pro Vinícius por não ter visto a capa dele lá no Moodle, tá certo? Talvez ele tivesse participado diferente nas outras vezes. Bom, vou retirar a do Vinícius então. E agora vamos começar de novo.
Quem vai votar no número 1 dessa vez? Número 1, 9. Por enquanto temos 9 votos no número 1. Número 2, quem vai votar no número 2? Mais alguém? Número 2, mais alguém? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 no número 2. Quem vai votar agora no número 3? Vamos lá, número 3. Número 3, número 3. 10 na terceira capa. E na quarta capa, apenas 6 votos? Apenas 6 votos, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. A quarta capa, então, é a capa eliminada dessa votação. Vamos fazer a votação agora da primeira capa de novo. Vamos lá. Capa número 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Para a capa número 1. Muito bem. Capa número 2, do Gabriel. 7 votos. E a terceira capa, do Leonardo e da Maria Godoy. 7 votos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Muito bem, então nós temos um empate. A gente não vai agora resolver quem que a gente vai tirar. A partir de agora é a final. Vocês vão votar 1 ou 2 ou 3 nas capas que estão aqui na tela. Nós temos 3 capas agora e agora é para resolver. Vocês vão votar 1, 2 ou 3. Vou agora contar. Vamos contar isso e resolver de uma vez por todas. Aparentemente está entre o 1 e o 2, né? Pelo que eu estou pensando aqui. 9 votos para o número 2. Isso significa que Felipe, Silvio, Vinícius e Pedro Moreira ganharam. Ok? A capa do Gabriel estava muito bonita. O Pedro Maciel se esforçou um bocado, mas não teve jeito. A capa vencedora é essa que está na tela. Agora a gente vai falar sobre a tarefa que vocês têm para entregar a partir de hoje. E é claro, como a gente está no final do semestre, não é uma tarefa só. A gente tem 2 coisas aqui. O primeiro diz respeito à tarefa de hoje, que é um plano de divulgação e financiamento. Com base no texto que eu apresentei para vocês, eu quero que vocês façam um planejamento da divulgação e do financiamento do podcast, no caso do podcast CG Verso, tá? Vocês vão gerar um PDF e postar aqui na atividade prática 12, que é a penúltima atividade que nós teremos no trimestre. E a atividade final, o trabalho final, é para ser entregue na véspera da próxima aula, que é a última aula, que é a apresentação do trabalho final. E o que é? O arquivo de áudio com o seu podcast, com o seu episódio de podcast. Ok? O seu episódio dentro do podcast da turma. O formato tem que ser obrigatoriamente MP3, tá bom? É só isso. Até semana que vem.